Roberto entrou na concessionária de aviões com botas sujas de terra e roupa de trabalho. Os vendedores riram na cara dele, perguntaram se ia pagar com galinha, mas quando descobriram quem ele realmente era, a risada virou desespero. Roberto empurrou a porta de vidro da concessionária de aviões e sentiu o ar-condicionado gelado bater no rosto como um tapa. O lugar era intimidador. Piso de mármore brilhante, música clássica tocando baixo e 3 jatos particulares expostos como joias raras. O cheiro de couro caro misturado com perfume importado. Ele olhou para as próprias botas sujas de terra e sentiu o peito apertar. Não por vergonha do que era, mas porque já sabia o que vinha pela frente. 3 vendedores conversavam perto de um jato branco que custava uma fortuna. Quando viram Roberto entrando, os 3 pararam de falar ao mesmo tempo. O silêncio foi pesado. Roberto viu o olhar de julgamento nos rostos deles. Conhecia bem aquele olhar. Já tinha visto dezenas de vezes na vida. Ele vestia calça jeans com remendo no joelho, camisa xadrez desbotada, chapéu de palha velho e botas com terra grudada. No bolso da camisa, papéis dobrados e amassados. Nas mãos calejadas, a marca de quem trabalha desde criança. Roberto tinha 56 anos, cabelos grisalhos e aquele jeito simples de quem nunca precisou fingir ser o que não era. Um dos vendedores, homem de terno cinza e relógio caro, deu uma risadinha e cutucou a colega. A mulher, toda produzida, cobriu a boca para disfarçar o sorriso. Patrícia era seu nome e estava na empresa há apenas 6 meses. O terceiro vendedor, mais velho e de óculos, apenas balançou a cabeça. Roberto caminhou em direção a eles. Cada passo ecoava no mármore. Sentia os olhares de outros clientes. Um casal elegante virou o rosto com nojo. Uma mulher de vestido caro parou e ficou observando como se esperasse um show começar. O vendedor de terno cinza se aproximou. Tinha aquele sorriso falso de quem ia fazer uma piada de mau gosto. "Bom dia, senhor. Posso ajudar em alguma coisa?" A voz carregada de ironia. Roberto tirou o chapéu e segurou com as 2 mãos. "Bom dia. Vim falar sobre aviões." O silêncio foi constrangedor. Os 3 vendedores se entreolharam. O de terno cinza não conseguiu segurar a risada. "Aviões? O senhor quer falar sobre aviões?" "Isso mesmo", Roberto confirmou. Patrícia se aproximou, saltos batendo no chão. "Senhor, o senhor sabe onde está?" "Sei. Concessionária Premium Aviation." Li a placa. "Então sabe que vendemos jatos executivos, certo?" Ela falou devagar, como se explicasse para uma criança. "Sei disso também." O vendedor mais velho deu um passo à frente. "Senhor, com respeito, acho que entrou no lugar errado. Esta não é loja de brinquedos." Roberto sentiu a primeira facada. Não era a primeira vez que insinuavam que ele era burro. "Não estou procurando brinquedo, estou procurando um jato executivo." A gargalhada foi humilhante. O de terno cinza se virou para os colegas. "Vocês estão ouvindo? O cara quer comprar um jato." Patrícia cobriu a boca, mas os ombros tremiam de tanto rir. O de óculos balançou a cabeça. "Senhor", o de terno cinza falou, "o senhor sabe quanto custa um jato desses? Imagino que seja caro." "Caro?" Ele apontou para o jato branco. "Aquele ali custa 15 milhões de reais. O senhor tem noção desse valor?" Roberto olhou para o jato. Era bonito, reluzente, imponente. "Tenho noção, sim." "Então está brincando, né?" Patrícia cruzou os braços. "Porque o senhor não tem nem cara de quem pode comprar uma bicicleta, quanto mais um jato." A frase doeu. Roberto apertou o chapéu com mais força. Sentiu vontade de ir embora, mas lembrou da promessa e decidiu que não ia recuar. "Posso ver os modelos disponíveis?" Ele perguntou, mantendo a voz firme. O vendedor de terno cinza olhou para ele como se tivesse ouvido a coisa mais absurda do mundo. "Ver os modelos? O senhor quer ver os modelos?" "Quero." "Senhor, vou ser direto. A gente não pode perder tempo com gente como eu?" Roberto completou. "Eu não disse isso." "Não precisou." Roberto tirou papéis do bolso. "Trouxe documentos.
Posso mostrar? O de óculos deu uma risadinha. Documentos? Que tipo? Certidão de nascimento? Os três riram. Roberto estendeu os papéis, mas ninguém pegou. O de terno cinza fez um gesto desdenhoso. Papel qualquer um amassa e traz. Hoje qualquer criança sabe fazer documento falso. Esses documentos são verdadeiros, Roberto disse. Claro que são, a vendedora respondeu com sarcasmo. E eu sou Miss Universo. As risadas ecoaram. O casal elegante saiu incomodado. A mulher de vestido caro continuou assistindo como se fosse um espetáculo. Roberto guardou os papéis. Olhou nos olhos do vendedor de terno cinza e disse algo que ficaria marcado. Um dia, vocês vão aprender que roupa suja de terra não faz pessoa suja de caráter. O vendedor piscou, sem resposta. A frase tinha peso, tinha verdade. Mas o momento durou pouco. O de óculos retomou o controle. Senhor, vou ser honesto, está atrapalhando o nosso trabalho. Tem clientes importantes chegando. Não é brincadeira, Roberto insistiu. Vim por um motivo sério. Que motivo? Vai comprar jato com saco de feijão? O de terno cinza soltou a piada e olhou para os colegas. Os três riram. Roberto sentiu a raiva subir. Não era ódio, era raiva de injustiça, de cansaço, de estar ali precisando provar que tinha valor. Quero falar com o responsável, ele disse, a voz mais grossa. O responsável? A vendedora repetiu com deboche. O dono desta concessionária não atende qualquer pessoa que entra aqui. Então marquem uma reunião. Posso esperar. Esperar? O de óculos riu. O senhor acha que o dono vai parar tudo que está fazendo para atender? Para atender o quê? Pode falar. O vendedor ficou sem graça, percebendo que tinha ido longe demais. Mas não pediu desculpas. Apenas deu de ombros. Foi aí que a mulher de vestido caro, que estava assistindo tudo de longe, resolveu se intrometer. Ela se aproximou com passos firmes e cara de indignação. Isso aqui é uma vergonha. Como vocês permitem que qualquer um entre nesta loja? O vendedor de terno cinza se virou para ela, tentando acalmá-la. Senhora Viviane, 1000 desculpas. Já estamos resolvendo a situação. Resolvendo como? O homem está aqui há minutos. Isso é constrangedor. Viviane apontou para Roberto como se ele fosse um objeto. Olha o estado dele. Parece que veio direto da roça. Vim sim, Roberto disse olhando para ela. Vim direto do meu trabalho. Trabalho honesto. Viviane revirou os olhos. Trabalho honesto não paga jato particular, querido. Acorda pra vida. A frase foi como um soco no estômago. Roberto sentiu o peito apertar de novo. Pensou em ir embora. Pensou em desistir. Mas aí lembrou dela. Lembrou do sorriso dela. Lembrou da promessa. Vou sentar ali e esperar, ele disse, apontando para as poltronas de couro na recepção. Não vou sair até falar com o responsável. O vendedor de terno cinza perdeu a paciência. Senhor, o senhor está sendo inconveniente. Ou sai por bem, ou vou ter que chamar segurança. Ah, chama. Como? Chama segurança. Não fiz nada de errado. Só entrei numa loja pública querendo fazer negócio. Patrícia bufou irritada. Marcelo, chama o Júlio. Deixa ele resolver isso. Marcelo, o de terno cinza, pegou o celular e discou. Menos de 1 minuto depois, um segurança alto de uniforme apareceu na entrada. Ele olhou para Roberto e depois para Marcelo. É ele? O segurança perguntou. É. Está perturbando os clientes há um tempão. O segurança se aproximou de Roberto. Senhor, vou ter que pedir para se retirar. Roberto olhou para ele. Viu um homem trabalhador, simples, provavelmente ganhando salário mínimo para proteger gente rica, gente como ele mesmo. Moço, eu não fiz nada de errado. Só quero falar com o dono da loja. Entendo, senhor, mas está causando transtorno. Transtorno por quê? Por estar com roupa de trabalho? O segurança hesitou. Ele sabia que Roberto tinha razão, mas tinha ordens a cumprir. Senhor, por favor, não me obrigue a usar força. Roberto levantou as 2 mãos. Não precisa de força, mas não vou sair. Vim aqui cumprir uma promessa. Que promessa? Viviane perguntou com ironia. Prometeu para as galinhas que ia comprar um aviãozinho?
A gargalhada que veio dos vendedores foi ensurdecedora. Até o segurança sorriu discretamente. Roberto sentiu a humilhação completa. Estava ali, sozinho, sendo ridicularizado por pessoas que nem o conheciam. Mas então algo mudou. A porta da concessionária se abriu e entrou um homem diferente. Ele tinha uns 63 anos, cabelos grisalhos, roupa elegante, mas sem exagero, e uma postura que transmitia respeito imediato. Era Dr. Henrique, empresário conhecido na cidade. Dr. Henrique parou na entrada e olhou a cena. Roberto de pé, segurança ao lado, vendedores com cara de irritação, Viviane com expressão de nojo. Ele franziu a testa. "O que está acontecendo aqui?" ele perguntou. Marcelo se apressou em explicar. "Dr. Henrique, que bom vê-lo. É só uma situação que estamos resolvendo. Um fazendeiro que entrou aqui achando que pode comprar jato." Dr. Henrique olhou para Roberto. Olhou de verdade, não com desprezo, com curiosidade genuína. "O senhor quer comprar um jato?" Roberto assentiu. "Quero." "Por quê?" A pergunta pegou todo mundo de surpresa. Ninguém tinha perguntado por quê. Só tinham julgado, rido, humilhado. Roberto respirou fundo. "Porque fiz uma promessa para alguém muito importante e vim aqui cumprir." Dr. Henrique continuou olhando para ele. Havia algo naquele homem simples que chamava a atenção. Algo na postura, no olhar firme, na dignidade que se mantinha mesmo depois de tanta humilhação. "Posso ver seus documentos?" Dr. Henrique pediu. Marcelo tentou intervir. "Doutor, Henrique, não precisa se preocupar com isso. A gente já está resolvendo." Mas Dr. Henrique o ignorou completamente. Continuou olhando para Roberto esperando. Roberto tirou os papéis amassados do bolso mais uma vez. Dessa vez, alguém estava disposto a olhar de verdade. Ele estendeu para Dr. Henrique, que pegou com cuidado e começou a ler. Conforme lia, a expressão dele mudava. Os olhos se arregalavam. A postura ficava mais tensa. Ele virou uma página, depois outra. Parou num documento específico e olhou para Roberto com uma mistura de surpresa e respeito. "Meu Deus", ele murmurou. "O senhor é Roberto Mendes?" O nome caiu como uma bomba no meio da concessionária. Marcelo piscou confuso. Patrícia franziu a testa. Viviane parou de bufar. O segurança deu um passo para trás. "Sou eu", Roberto confirmou. "Doutor." Henrique olhou para os papéis de novo e depois para Roberto. "O Roberto Mendes, da agropecuária Vale Verde?" "Sim, senhor." "Um dos maiores exportadores de grãos do país?" "Sou eu." O silêncio que caiu foi diferente de todos os outros. Não era de julgamento. Era de choque absoluto. Marcelo ficou pálido. Patrícia abriu a boca sem conseguir falar nada. Viviane virou o rosto, querendo desaparecer. "Doutor." Henrique fechou os documentos e olhou para Marcelo com uma expressão que misturava decepção e raiva. "Vocês sabem quem acabaram de humilhar?" Ninguém respondeu. "Um dos homens mais respeitados do agronegócio nacional. Um empresário que movimenta milhões por ano. Alguém que vale mais que esta concessionária inteira." Marcelo engoliu seco. Patrícia colocou a mão na boca, horrorizada com o tamanho do erro. Viviane tentou se afastar discretamente, mas Dr. Henrique a viu. "Senhora Viviane, a senhora que estava tão indignada há pouco, sabe quem esse senhor é?" Ela não respondeu. Apenas baixou a cabeça. Roberto continuou parado ali, com o chapéu nas mãos, observando a mudança no comportamento de todo mundo. Via como as pessoas eram capazes de mudar de atitude quando descobriam que estavam erradas. Mas ele não queria respeito por causa do dinheiro. Queria respeito por ser gente. Dr. Henrique pegou o celular. "Vou ligar para o Sr. Augusto agora. Ele precisa saber o que aconteceu aqui." E enquanto discava, olhou para Roberto com uma expressão de profundo respeito. "Senhor Mendes, em nome de todos aqui, peço desculpas pelo tratamento inadmissível que recebeu." Roberto apenas assentiu. Sabia que as desculpas viriam. Sempre vinham quando descobriam a verdade, mas o estrago já estava feito.
A humilhação já tinha acontecido e agora ele queria mais do que desculpas. Queria justiça. Dr. Henrique desligou o telefone e olhou para todos com uma expressão que misturava raiva e decepção. O silêncio era pesado. Marcelo estava pálido, mãos tremendo. Patrícia tinha lágrimas nos olhos. Viviane tentava se esconder atrás de uma coluna. O Sr. Augusto está vindo, Dr. Henrique anunciou, e vai querer explicações sobre como trataram um dos empresários mais respeitados do país. Roberto continuava ali, com o chapéu nas mãos, observando em silêncio. Não sentia prazer naquilo, mas também não conseguia esquecer a humilhação. Marcelo se aproximou hesitante. Senhor Roberto, eu não sabia quem o senhor era. Por favor, aceite minhas desculpas. Roberto olhou para ele. Viu um homem jovem que tinha cometido um erro grande. Um erro que poderia custar o emprego. Você não sabia quem eu era. Roberto disse. Mas isso justifica me tratar como lixo? Marcelo abriu a boca, mas não conseguiu responder. Se eu fosse realmente um fazendeiro pobre, sem nada no bolso, seria correto me humilhar? Não, senhor. Então por que fez? Marcelo baixou a cabeça. Não tinha resposta. Patrícia se aproximou, limpando lágrimas. Senhor Roberto, tenho pais que trabalham no campo. São humildes, honestos, e eu tive vergonha deles por anos. Roberto olhou para ela com interesse. Mudei meu sotaque. Fingi que vinha de família rica. Me afastei porque tinha vergonha de dizer que meu pai planta milho. E hoje fiz com o Senhor exatamente o que eu tinha medo que fizessem com meus pais. As lágrimas escorriam sem controle. Era arrependimento genuíno. Roberto sentiu o peito apertar. Seus pais devem ser pessoas incríveis, ele disse, e não mereciam uma filha que tem vergonha deles. A frase foi dura, mas necessária. Patrícia soluçou, cobrindo o rosto. Dr. Henrique se aproximou. Senhor Mendes, posso fazer uma pergunta? Pode. Por que veio vestido assim? O senhor sabia que seria julgado. Roberto sorriu triste. Vim direto do trabalho. Estava conferindo a colheita. Poderia ter ido em casa me arrumar. Mas pensei, por que preciso mudar quem sou para ser respeitado? A resposta caiu como bomba. Era simples, mas profunda. Por que alguém precisava mudar sua aparência para ser tratado com dignidade básica? Minha esposa sempre dizia, Roberto continuou, a voz ficando mais baixa, que o mundo ia me julgar, que eu precisava me vestir melhor quando fosse resolver coisas importantes. Mas eu sempre respondia, se as pessoas não conseguem ver meu valor por baixo da terra nas minhas botas, então não merecem meu negócio. Doutor, Henrique balançou a cabeça impressionado. Sua esposa era uma mulher sábia. Era, Roberto confirmou, e pela primeira vez seus olhos ficaram úmidos. Ela partiu há alguns meses. O ambiente ficou ainda mais pesado. Marcelo e Patrícia trocaram olhares de culpa ainda maior. Viviane finalmente saiu de trás da coluna, com vergonha estampada no rosto. Sinto muito pela sua perda, Dr. Henrique disse sinceramente. Obrigado. Foi ela quem me fez prometer uma coisa antes de partir. Que promessa? Roberto respirou fundo. Aquela era a parte mais difícil, a razão pela qual estava ali. Prometi que garantiria que nossos 3 filhos tivessem as ferramentas necessárias para seguir seus próprios caminhos. Os 3 filhos, Dr. Henrique repetiu, conectando as peças. Por isso quer comprar 3 aviões? Não são aviões, Roberto corrigiu. É um jato executivo que possa ser usado pelos 3. Marcelo arregalou os olhos. Patrícia cobriu a boca novamente. Um jato executivo de 15 milhões sendo dividido entre 3 filhos. A dimensão daquele presente era impossível de processar. Meu filho mais velho, Eduardo, trabalha com negócios internacionais, Roberto explicou. Precisa viajar constantemente para fechar contratos. Minha filha do meio, Camila, é médica e atende em regiões muito distantes. E meu filho mais novo, Gabriel, está começando a ajudar na administração das fazendas em outros estados.
Dr. Henrique ouvia atentamente, cada vez mais impressionado. Minha esposa sempre sonhou que nossos filhos tivessem oportunidades melhores que as nossas. Roberto continuou. Que não precisassem pegar estradas ruins, dirigir horas a fio, se arriscar em viagens perigosas. Ela queria que eles voassem. A metáfora era linda e dolorosa ao mesmo tempo. Uma mãe que queria que os filhos voassem. E um pai disposto a pagar 15 milhões para realizar esse sonho dela. Patrícia não conseguia parar de chorar. Senhor Roberto, o que fizemos com o senhor foi imperdoável. Foi cruel, Roberto concordou, mas não imperdoável. Como o senhor pode nos perdoar depois de tudo? Roberto olhou para ela com aqueles olhos cansados de quem já viu muita coisa na vida. Porque guardar mágoa não vai mudar o que aconteceu. E porque minha esposa me ensinou que todo mundo merece uma segunda chance. O som de uma porta se abrindo fez todos se virarem. Entrou um homem de uns 60 anos, terno, impecável, cabelos brancos bem cortados, expressão séria. Era Sr. Augusto, o dono da concessionária. Dr. Henrique tinha ligado para ele explicando a situação toda. E ele havia saído de uma reunião importante para vir correndo. Sr. Augusto caminhou direto até Roberto e estendeu a mão. Senhor Mendes, sou Augusto Ferreira, proprietário desta concessionária. Quero pedir desculpas formais pelo tratamento inadmissível que recebeu aqui. Roberto apertou a mão dele. Obrigado, Sr. Augusto. Não, senhor. Obrigado, não. Desculpas. Profundas desculpas. Ele se virou para Marcelo e Patrícia. Vocês dois, na minha sala. Agora. Senhor Augusto, Roberto interveio. Posso pedir algo? Claro, senhor Mendes. Qualquer coisa. Não os demita. Todos ficaram chocados. Marcelo e Patrícia mais ainda. Senhor Augusto franziu a testa. Senhor Mendes, eles o humilharam. Representaram minha empresa da pior forma possível. Sei disso. Mas demiti-los não vai ensinar nada. Vai apenas criar mais ressentimento. Senhor Augusto pensou por um momento. O que o senhor sugere, então? Que eles aprendam. Que passem por um treinamento de verdade sobre respeito e empatia. Que trabalhem alguns fins de semana ajudando comunidades rurais. Que entendam quem são as pessoas que eles julgaram. A proposta era tão inesperada e generosa que ninguém sabia o que dizer. Marcelo olhou para Roberto com lágrimas nos olhos. Patrícia já estava soluçando de novo. Senhor Augusto assentiu lentamente. Senhor Mendes, o senhor é um homem muito maior que eu imaginava. Não sou grande. Só sou cansado de ver o mesmo erro se repetindo. Viviane se aproximou hesitante. Senhor Roberto, eu também preciso pedir desculpas. Fui horrível com o senhor. Roberto olhou para ela. Viu uma mulher rica, acostumada a julgar os outros, que pela primeira vez estava sentindo vergonha de verdade. A senhora tem filhos? Ele perguntou. Tenho. 2. Ensine eles a não serem como a senhora foi hoje. A frase foi dura, mas justa. Viviane assentiu sem conseguir falar nada. Sr. Augusto pegou um tablet. Senhor Mendes, vamos falar sobre o jato que o senhor quer comprar? Finalmente. Depois de toda aquela humilhação, Roberto ia conseguir fazer o que veio fazer. Comprar o presente que tinha prometido à esposa. Quero o melhor modelo que vocês têm, Roberto disse. Precisa ter autonomia para voos longos, ser confortável para trabalho e ter todos os equipamentos de segurança. Sr. Augusto mostrou as opções no tablet. Temos um modelo que atende perfeitamente. Autonomia de 8.000 quilômetros, capacidade para 12 passageiros, sala de reuniões, internet via satélite, todos os sistemas de navegação mais modernos. Quanto custa? 18 milhões de reais. Roberto não piscou. Fechado. Marcelo quase desmaiou. 18 milhões, em dinheiro, assim, sem negociar. Senhor Mendes, Sr. Augusto continuou, por tudo que aconteceu hoje, quero fazer um desconto especial. 15 milhões. Não, Roberto recusou. Não quero desconto. Quero pagar o preço justo. O erro foi dos funcionários, não do produto. Sr. Augusto ficou sem palavras.
Era a primeira vez em 30 anos de negócio que alguém recusava um desconto de 3 milhões. Mas faço uma condição, Roberto acrescentou. Qual? Que parte do valor seja destinada a um fundo de bolsas de estudo para filhos de trabalhadores rurais. R$ 1 milhão. A generosidade era impressionante. Sr. Augusto estendeu a mão novamente. Senhor Mendes, seria uma honra fazer negócio com o senhor. E seria uma honra maior ainda participar desse fundo. Então vamos dobrar, Dr. Henrique se intrometeu. Eu coloco mais 1 milhão, 2 milhões em bolsas. Roberto sorriu. Era a primeira vez que sorria desde que entrara naquela concessionária. Minha esposa estaria feliz. Sr. Augusto preparou o contrato. Roberto leu cada linha com atenção. Não era um homem de pouco estudo. Tinha feito faculdade de administração enquanto trabalhava no campo. Sabia ler contrato, entender cláusulas, identificar problemas. Está tudo certo, ele confirmou após alguns minutos. Vou transferir o valor agora. Sr. Augusto conectou o sistema bancário. Roberto pegou o celular e fez a transferência. 18 milhões de reais. Pagamento confirmado em menos de 1 minuto. Marcelo estava em choque. Patrícia também. Aquele homem que eles tinham zombado, que tinham tratado como se fosse nada, acabava de pagar 18 milhões em dinheiro como se fosse comprar um pão. O jato estará pronto para retirada em 30 dias, Sr. Augusto informou. Vamos fazer toda a documentação, customização conforme suas necessidades, treinamento da tripulação. Perfeito, Roberto concordou. Senhor Mendes, Marcelo se aproximou mais uma vez. Posso fazer uma pergunta? Pode. Por que o senhor não disse desde o começo quem era? Por que deixou a gente te humilhar? Roberto pensou por um momento antes de responder. Porque eu queria ver. Queria confirmar algo que minha esposa sempre dizia. O quê? Que o mundo julga o livro pela capa. Que não importa quem você é por dentro se você não parece importante por fora. E o senhor confirmou? Confirmei, mas também aprendi que sempre vai ter gente como o Dr. Henrique, gente que olha além da aparência. Dr. Henrique sorriu. Senhor Mendes, se me permite, gostaria de fazer uma proposta. Que proposta? Tenho alguns contatos no governo. Podemos transformar esse fundo de bolsas em algo maior. Um programa estadual. Roberto ficou interessado. Como assim? Um programa que identifique jovens talentosos em áreas rurais e dê oportunidades reais de estudo. Com seu apoio financeiro e minha rede de contatos, podemos mudar a vida de centenas de pessoas. Era exatamente o tipo de coisa que a esposa de Roberto teria amado. Ela sempre falou sobre dar oportunidades para quem não tinha. Vamos fazer, Roberto concordou, mas com uma condição. Qual? O nome do programa vai ser Teresa Mendes, em homenagem à minha esposa. Dr. Henrique estendeu a mão. Seria uma honra. Naquele momento, algo mágico aconteceu. O que tinha começado como uma manhã de humilhação estava se transformando em algo muito maior. Um programa que mudaria vidas. Um legado que honraria a memória de uma mulher que sempre acreditou em segundas chances. Patrícia se aproximou de Roberto pela última vez. Senhor Roberto, posso pedir um favor? Pode. Quando eu ligar para meus pais hoje à noite, posso contar essa história? Posso dizer que conheci alguém que me fez ter orgulho de onde vim? Roberto colocou a mão no ombro dela. Pode. E diga para eles que a filha deles é corajosa, porque reconhecer erro exige coragem. Patrícia chorou de novo, mas dessa vez eram lágrimas de gratidão. Roberto pegou o chapéu e colocou na cabeça. Olhou ao redor da concessionária. Aquele lugar que algumas horas atrás tinha sido palco da sua humilhação, agora era palco de algo bonito, de transformação, de aprendizado. Senhor Augusto, ele disse, vou voltar daqui a 30 dias para buscar o jato. E quando voltar, quero ver uma concessionária diferente. Como assim? Uma concessionária onde todo cliente seja tratado com respeito, rico ou pobre, bem vestido ou não. Senhor Augusto assentiu firme. Vai ser, Senhor Mendes. Prometo.
Roberto caminhou em direção à porta, mas antes de sair, se virou uma última vez. E mais uma coisa. Quando meus filhos vierem aqui assinar os papéis do jato, não contem essa história para eles. Por quê? Dr. Henrique perguntou. Porque eles precisam aprender essa lição do jeito deles, principalmente Eduardo. E com essas palavras, Roberto saiu da concessionária, deixando para trás não apenas um contrato de 18 milhões, mas uma lição que aquelas pessoas carregariam para o resto das vidas. Roberto estacionou a caminhonete na frente da casa e ficou ali, mãos no volante. O silêncio da tarde caía pesado. Ele olhou para o banco do passageiro, onde Teresa sentava, e sentiu o peito apertar. Fazia alguns meses desde que ela tinha partido, mas a dor continuava fresca. Fechou os olhos e deixou a memória vir. Era uma manhã de domingo. Teresa estava na cozinha fazendo café, vestido florido que ela adorava. O cheiro de pão caseiro enchia a casa. Roberto tinha acabado de chegar do curral e ela se virou, sorrindo daquele jeito que iluminava tudo. "Café está pronto, amor", ela disse. Roberto sentou e pegou a xícara, mas notou que Teresa estava diferente, mais quieta. Tinha algo nos olhos dela. "Está tudo bem?" ele perguntou. Ela sentou na frente dele e segurou as mãos dele. Estavam frias. "Roberto, preciso te pedir uma coisa." O tom da voz fez o coração dele acelerar. "O que foi?" "Promete que vai cuidar bem dos nossos filhos. Promete que vai dar para eles tudo que a gente nunca teve." "Teresa, não fala assim. Você vai ficar bem. Promete, Roberto." Os olhos dela encheram de lágrimas. "Promete que vai mostrar para eles que a gente venceu, que não tem vergonha nenhuma em ter terra debaixo das unhas." Roberto apertou as mãos dela. "Eu prometo. Principalmente o Eduardo. Ele está se afastando. Está com vergonha de quem somos. Promete que vai trazer ele de volta." "Vou trazer. Prometo." Teresa sorriu através das lágrimas e beijou a testa dele. "Você é o homem mais honrado que eu conheço." Roberto abriu os olhos e voltou ao presente. A caminhonete estava vazia. Teresa não estava mais ali. Mas as promessas continuavam. Olhou para o celular. Tinha mandado mensagem para os 3 filhos pedindo que viessem almoçar. Camila e Gabriel confirmaram. Eduardo demorou horas para responder. "Tá, vou aí." Nenhum "Oi, pai", só "vou aí", como se fosse obrigação. Roberto entrou na casa e começou a preparar o almoço. Fez arroz, feijão, frango caipira, farofa, tudo do jeito que Teresa ensinava. 12:00, Camila chegou. Desceu do carro com um sorriso aberto, correu para abraçar o pai. "Pai, que saudade!" Roberto abraçou a filha com força. "Saudade também." "Preparou o almoço sozinho?" "Preparei, do jeitinho que sua mãe fazia." Os olhos de Camila ficaram marejados. "Ela faz falta, né?" "Todo dia, filha." Gabriel chegou logo depois de moto, sujo de terra. Abraçou o pai. "Oi, pai. Conferi o Pasto Sul. Está tudo certo." Roberto sorriu orgulhoso. "Você é bom demais, meu filho." "Aprendi com o senhor." Gabriel respondeu. Os 3 entraram e começaram a colocar a mesa. 4 lugares. O quarto ficava vazio. 1h da tarde. Eduardo não tinha chegado. 1h30. Nada. 2 horas. O celular tocou. "Eduardo." "Pai, vou me atrasar. Trânsito péssimo." "Onde você está?" "Ainda na cidade. Essa estrada de terra é um pesadelo." Roberto sentiu frustração. "Você sabe que tem outra rota, asfaltada." "Sei, mas o GPS mandou por aqui." A voz impaciente. "Dá para esperar?" "Vamos esperar." Eduardo desligou sem se despedir. Camila olhou para o pai com tristeza. "Ele não muda." "Ainda não," Roberto respondeu. "Mas vai." 2h30. Eduardo chegou. Desceu de um carro importado, todo de social, óculos escuros, cara de poucos amigos. Olhou ao redor com expressão de quem estava sendo forçado a estar ali. "Oi," ele disse seco entrando na casa. "Oi, filho. Que bom que chegou." Eduardo nem abraçou o pai. Cumprimentou Camila e Gabriel com um aceno de cabeça e sentou na mesa.
pegando o celular imediatamente. Está com fome? Roberto perguntou. Mais ou menos. Almocei um lanche no caminho. A frase foi como uma facada. Roberto tinha passado a manhã preparando aquele almoço, esperando o filho, e ele tinha parado para comer lanche no caminho. Mas pode servir aí, Eduardo continuou, ainda mexendo no celular. Só não coloca muita gordura. Estou de dieta. Camila fechou a cara. Gabriel baixou os olhos desconfortável. Roberto serviu o prato do filho em silêncio. Colocou um pouco de tudo, sem gordura, como ele pediu. Eduardo comeu olhando para o celular, sem dizer se estava gostoso, sem perguntar como o pai estava, sem nada. Eduardo, Roberto chamou depois de alguns minutos de silêncio constrangedor. Desligue o celular. Estamos em família. Pai, estou resolvendo trabalho. Trabalho pode esperar. Família não. Eduardo suspirou irritado e colocou o celular na mesa, de tela para cima, claramente incomodado. Pronto. O que o senhor queria? Queria conversar com vocês, saber como estão. Estou bem, Eduardo respondeu rápido demais. Trabalho muito, viajo bastante, fecho contratos grandes, vida corrida, mas boa. E a família? Visita os parentes? Eduardo fez uma cara de tédio. Pai, a gente já conversou sobre isso. Eu não tenho tempo para ficar vindo aqui todo fim de semana. Não estou pedindo todo fim de semana. Estou pedindo de vez em quando. É longe, a estrada é ruim, não tem sinal de internet direito. É complicado. Camila não aguentou. Eduardo, para de ser ingrato. O pai só quer passar tempo com a gente. Não estou sendo ingrato, estou sendo realista. A gente vive em mundos diferentes agora. Mundos diferentes? Roberto repetiu, sentindo a raiva subir. Que mundos diferentes, Eduardo? Pai, o senhor vive aqui no meio do mato, lidando com terra e gado. Eu vivo na cidade, fechando contratos de milhões, lidando com empresários internacionais. São realidades diferentes. A frase foi tão desrespeitosa que Gabriel se levantou da mesa. Você não tem vergonha de falar assim com o pai? Ele explodiu. Gabriel, senta! Roberto pediu com voz firme. Mas pai, você ouviu o que ele disse? Ouvi. Senta. Gabriel sentou, mas estava tremendo de raiva. Camila tinha lágrimas nos olhos. Roberto olhou para Eduardo. Olhou de verdade, tentando encontrar o filho que ele conhecia. Mas parecia que aquele homem de terno caro tinha virado um estranho. Eduardo, ele disse com a voz controlada, sua mãe ficaria muito triste de ouvir você falar assim. A menção de Teresa fez Eduardo ficar desconfortável pela primeira vez. Pai, não usa a mãe para me fazer sentir culpado. Não estou fazendo você sentir culpado. Estou dizendo a verdade. Ela ficaria triste. Ela entenderia que eu preciso viver minha vida. Viver sua vida não significa esquecer de onde você veio. Eduardo jogou o garfo no prato. Lá vem, o discurso de não esqueça suas raízes. Pai, eu não esqueci minhas raízes. Só escolhi crescer além delas. Crescer além delas ou ter vergonha delas? O silêncio que caiu foi devastador. Eduardo abriu a boca para responder, mas não conseguiu, porque a verdade tinha sido dita, e a verdade machucava. Eu não tenho vergonha, ele disse, mas a voz saiu fraca. Tem sim, Roberto respondeu. Você mudou seu sotaque. Você evita falar de mim quando está com seus clientes. Você nunca traz ninguém aqui. Você tem vergonha de dizer que seu pai é fazendeiro. Não é verdade. Então por que, quando te pergunto sobre sua vida, você nunca menciona a gente? Por que seus colegas de trabalho não sabem que você tem uma irmã médica e um irmão que trabalha na terra? Eduardo ficou vermelho. Por quê? Porque não tem relevância para eles. Não tem relevância ou você tem vergonha? Camila começou a chorar baixinho. Gabriel tinha os punhos cerrados. Roberto continuava olhando para Eduardo, esperando uma resposta honesta. Pai, o senhor não entende. Eduardo tentou se explicar. No mundo onde eu trabalho, imagem importa. As pessoas julgam. Se eu falar que venho de família de fazendeiros, vão me ver diferente.
E você acha que isso é certo? Não é questão de certo ou errado, é a realidade. Roberto se levantou da mesa, caminhou até a janela e ficou olhando para a plantação lá fora. A mesma plantação que tinha alimentado Eduardo a vida inteira. A mesma terra que tinha pagado a faculdade dele. A mesma fazenda que tinha dado a ele tudo o que ele tinha hoje. Seu avô, Roberto começou ainda de costas, trabalhou nessa terra a vida inteira, morreu sem nunca ter tirado férias. Sabe por quê? Ninguém respondeu. Porque ele queria que eu tivesse estudo. Queria que eu não precisasse quebrar as costas igual ele quebrou. E eu trabalhei essa terra também, junto com sua mãe, para que vocês três tivessem ainda mais, para que vocês pudessem escolher. Roberto se virou para os filhos. Camila escolheu ser médica. Gabriel escolheu continuar na terra. E você, Eduardo, escolheu o mundo dos negócios. E eu apoiei, sempre apoiei. Mas nunca imaginei que você ia escolher esquecer de onde veio. Eu não esqueci. Eduardo insistiu, mas a voz estava quebrando. Esqueceu, sim. E hoje eu vou te lembrar. Roberto saiu da sala. Os três filhos ficaram ali, sem entender o que estava acontecendo. Alguns minutos depois, ele voltou com 3 envelopes. Cada um tinha um nome escrito à mão. Eduardo, Camila, Gabriel. Sua mãe me fez prometer uma coisa antes de partir. Roberto disse, entregando os envelopes, que eu garantiria que vocês três tivessem as ferramentas necessárias para voar. Voar? Camila perguntou confusa. Voar, Roberto confirmou. Camila, você viaja horas para atender pacientes em regiões distantes. Gabriel, você está ajudando a administrar nossas outras fazendas em estados diferentes. E Eduardo, você fecha contratos internacionais e precisa viajar constantemente. Ele respirou fundo. Por isso, eu comprei um jato executivo para os 3, para que vocês possam voar, literalmente. O silêncio foi total. Ninguém se mexeu. Ninguém respirou. Um jato, Gabriel repetiu em choque. Executivo, custou 18 milhões de reais, está pronto para uso em 1 mês. Camila cobriu a boca chorando. Gabriel ficou sem palavras, mas Eduardo teve uma reação que ninguém esperava. 18 milhões? Ele disse, a voz subindo. O senhor gastou 18 milhões em um jato? Gastei? Pai, isso é loucura. O senhor sabe quanto dinheiro é isso? Roberto olhou para o filho com calma. Sei exatamente, por isso paguei. Mas por quê? A gente não precisa de jato. A gente pode viajar de avião comercial. Eu não perguntei se vocês precisavam. Eu decidi dar. Eduardo se levantou, nervoso. Pai, o senhor não entende. As pessoas vão falar, vão achar que é exibição, vão me julgar. E ali estava. A verdade nua e crua. Eduardo não estava preocupado com o dinheiro. Estava preocupado com o que as pessoas iam pensar. Estava com medo de ser julgado. Exatamente como tinha julgado o pai a vida inteira. Roberto deu um passo em direção ao filho. Eduardo, hoje mesmo eu fui humilhado numa concessionária porque estava com roupa de trabalho. Me trataram como lixo. Riram de mim. Me chamaram de caipira. Eduardo ficou desconcertado. E sabe o que eu aprendi? Roberto continuou. Que as pessoas sempre vão julgar. Sempre. Não importa se você está de terno ou de chinelo, se tem dinheiro ou não. As pessoas julgam, mas a diferença é que eu não me importo mais, porque eu sei quem eu sou. Ele colocou a mão no ombro de Eduardo. E você precisa aprender isso também. Precisa parar de ter vergonha de quem você é. Porque enquanto você tiver vergonha, você nunca vai ser feliz de verdade. Eduardo baixou a cabeça. Pela primeira vez em anos, lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dele. Eu não sei como fazer isso, pai, ele admitiu com a voz quebrada. Eu não sei como parar de me importar com o que as pessoas pensam. Roberto abraçou o filho. Você aprende vivendo e você começa aceitando esse jato. Aceitando que seu pai, um fazendeiro com terra debaixo das unhas, te ama o suficiente para gastar 18 milhões para te ver voar. Eduardo chorou no ombro do pai como não chorava desde criança.
Camila e Gabriel se juntaram ao abraço. Ali, naquela cozinha simples de fazenda, os 4 se abraçaram e choraram juntos. E Roberto sabia que aquilo era apenas o começo. Eduardo ainda tinha um longo caminho pela frente. Mas pela primeira vez em anos, ele tinha a esperança de que o filho finalmente ia aprender a lição que Teresa tanto queria que ele aprendesse. A lição de nunca ter vergonha de quem você é. Passaram-se 3 semanas desde aquele almoço. Eduardo não tinha mais falado com o pai, não por raiva, por vergonha. Vergonha de ter chorado, de ter se quebrado. Ele estava acostumado a ser o executivo controlado. Mas naquela tarde tinha virado criança de novo. O celular tocou. Era Roberto. Oi, filho. Oi, pai. Preciso que você venha comigo buscar o jato amanhã. Eduardo sentiu o estômago embrulhar. Pai, eu não sei se... Eduardo, você prometeu. Começa vindo comigo amanhã. Ele queria recusar, mas lembrou do abraço, das lágrimas, da promessa. Que horas? 10 da manhã, passo aí. Não precisa, pai. Eu vou com meu carro. Eduardo, vou te buscar às 10. Roberto desligou antes que o filho argumentasse. No dia seguinte, às 10 em ponto, Roberto parou em frente ao prédio onde Eduardo morava. Um prédio luxuoso, portaria com segurança, vagas de garagem numeradas. Roberto desceu da caminhonete velha e esperou. Eduardo apareceu na porta do prédio, todo arrumado, terno impecável. Mas quando viu a caminhonete do pai, hesitou. Olhou ao redor, viu vizinhos passando, viu o porteiro observando. A vergonha começou a subir. Roberto percebeu. Desceu da caminhonete e caminhou até o filho. Bom dia. Bom dia, pai. Eduardo evitava olhar para a caminhonete. Está com vergonha da minha caminhonete? Eduardo ficou vermelho. Não é isso, pai. Então o que é? É que as pessoas aqui o quê? Vão te julgar por andar numa caminhonete velha com seu pai? Eduardo não respondeu. A resposta era óbvia. Roberto colocou a mão no ombro dele. Eduardo, hoje você vai aprender uma lição importante. Vamos. Eles entraram na caminhonete. Eduardo se encolheu no banco como se quisesse desaparecer. Durante todo o trajeto, ficou olhando para o celular, evitando conversa. Quando chegaram na concessionária Premium Aviation, Eduardo olhou para o prédio de vidro espelhado e se surpreendeu. É aqui? É aqui. Pai, esse lugar é para milionários. Eu sei. Por isso estamos aqui. Eles desceram da caminhonete. Eduardo arrumou o terno nervosamente, passou a mão no cabelo tentando se recompor. Roberto estava com a mesma roupa de sempre. Calça jeans, camisa simples, botas gastas. Ao entrarem, 3 vendedores os viram. Mas dessa vez, a reação foi diferente. Um deles, um homem de uns 40 anos, reconheceu Roberto imediatamente e veio correndo. Senhor Mendes, que prazer revê-lo! Eduardo franziu a testa, confuso. Olá, Roberto cumprimentou. Este é meu filho Eduardo. O vendedor estendeu a mão para Eduardo. Prazer, sou Paulo, gerente de relacionamento. Seu pai é um dos nossos clientes mais especiais. Eduardo apertou a mão, ainda processando. Cliente especial. O senhor não sabe? Paulo sorriu. Seu pai não só comprou um jato conosco, como também criou um fundo de bolsas de estudos para filhos de trabalhadores rurais. Já mudou a vida de dezenas de famílias. Eduardo olhou para o pai, surpreso. Roberto não tinha contado essa parte. Vamos ver o jato? Roberto sugeriu. Paulo os conduziu até o hangar nos fundos da concessionária. Quando as portas se abriram, Eduardo ficou sem palavras. Ali estava um jato executivo reluzente, com o nome Legado Teresa, pintado na lateral em letras douradas. Legado Teresa. Eduardo leu em voz alta, sentindo a emoção apertar o peito. Em homenagem à sua mãe, Roberto explicou. Tudo o que faço agora é para honrar a memória dela. Eduardo caminhou até o jato e passou a mão na fuselagem. Era real. 18 milhões de reais. Comprado com o dinheiro que o pai tinha ganhado trabalhando a vida inteira na terra. Quer entrar? Paulo perguntou. Eles subiram a escada.
O interior era impressionante. Assentos de couro, mesa de reuniões, pequena área de descanso, tecnologia de ponta. Eduardo nunca tinha visto nada igual, nem nos voos executivos que já tinha feito a trabalho. Pai, isso é... Ele começou, mas não conseguiu terminar a frase. É para vocês três, Roberto disse, para que possam ir onde precisarem, fazer o que precisarem, sem limitações. Paulo mostrou os controles, explicou os sistemas de navegação, a autonomia de voo, a capacidade. Eduardo ouvia tudo em silêncio, processando a magnitude daquele presente. Foi quando outro vendedor apareceu na porta do jato. Era Marcelo, o mesmo que tinha humilhado Roberto semanas atrás. Ele tinha acabado de voltar de um treinamento de atendimento que o Sr. Augusto havia exigido. Senhor Roberto, Marcelo disse, a voz saindo envergonhada. Posso falar com o senhor um momento? Roberto desceu do jato. Eduardo foi junto, curioso. Marcelo olhou para Roberto com lágrimas nos olhos. Senhor, queria agradecer por não ter me feito perder meu emprego, por ter me dado uma segunda chance. Como foi o treinamento? Roberto perguntou. Difícil, doloroso, mas necessário. Marcelo respirou fundo. Passei 2 semanas trabalhando em comunidades rurais. Conheci famílias que vivem com menos de um salário mínimo. Vi crianças que andam quilômetros para ir à escola. E entendi. Entendeu o quê? Entendi que eu estava julgando o que eu não conhecia, que eu tinha preconceito com algo que eu nunca tinha vivido, e que o Senhor, mesmo depois de tudo, ainda me deu a chance de aprender. Roberto assentiu. Todo mundo merece uma segunda chance, Marcelo. Por isso eu quero pedir desculpas novamente, de coração. E quero pedir desculpas também ao seu filho. Marcelo olhou para Eduardo. Porque se eu tivesse tratado o senhor daquele jeito na frente dele, teria sido ainda mais humilhante. Eduardo ficou confuso. Tratado meu pai como? Marcelo hesitou, olhando para Roberto, como se pedisse permissão para contar. Roberto apenas assentiu. Quando seu pai veio aqui pela primeira vez, Marcelo começou. Eu e meus colegas rimos dele. Zombamos porque ele estava com roupa de trabalho. Dissemos coisas horríveis. Tratamos ele como se fosse nada. Eduardo sentiu a raiva subir. Vocês fizeram o quê? Eduardo, Roberto interveio, mas o filho não estava ouvindo. Vocês humilharam meu pai? Por causa da roupa dele? Sim, Marcelo admitiu. E foi o maior erro da minha vida. Eduardo deu um passo em direção a Marcelo, o rosto vermelho de raiva. Você sabe quem é meu pai? Sabe quanto ele trabalhou para chegar onde chegou? Sabe o que ele passou? Eduardo, para, Roberto pediu. Não, pai, esse cara precisa saber. Eduardo se virou para Marcelo. Meu pai começou do zero, trabalhou desde criança, construiu tudo com as próprias mãos. E você teve a audácia de rir dele. Marcelo baixou a cabeça envergonhado. Meu pai vale mais que você, que eu, que qualquer um aqui. Eduardo continuou, a voz subindo. Ele é o homem mais honrado que eu conheço, e vocês riram dele. Roberto colocou a mão no ombro do filho. Eduardo, chega. Mas pai, chega, ele já entendeu, ele já pediu desculpas, segue em frente. Eduardo respirava pesado, tentando controlar a raiva. Mas algo tinha mudado dentro dele. Pela primeira vez em anos, tinha defendido o pai. Tinha sentido orgulho ao invés de vergonha. Paulo voltou com uma pasta de documentos. Senhor Roberto, só falta assinar os papéis finais e o jato está oficialmente liberado. Eles foram para a sala de reuniões. Paulo explicou cada documento, cada cláusula. Roberto lia tudo com atenção. Eduardo observava o pai, vendo a inteligência dele, a forma como entendia termos técnicos, como fazia perguntas pertinentes. Pai, Eduardo disse quando terminaram, posso perguntar uma coisa? Pode. Por que você nunca me contou sobre o que aconteceu aqui, sobre como te trataram? Roberto guardou os documentos assinados. Porque não queria que você sentisse raiva. Queria que você sentisse compreensão. Compreensão de que as pessoas julgam pela aparência e que a gente não pode deixar isso nos definir. Eduardo ficou em silêncio por um momento. Pai,
Eu fiz a mesma coisa que eles fizeram. Como assim? Eu julguei você. A vida inteira eu julguei você pela roupa simples, pela forma de falar, por morar na fazenda. Eu tive vergonha de você do mesmo jeito que eles tiveram. As palavras saíram com dificuldade, mas saíram. Era a primeira vez que Eduardo admitia isso em voz alta. Roberto olhou para o filho. Eu sei, Eduardo. Sempre soube. E mesmo assim você me deu um presente de 18 milhões. Não te dei por você ser perfeito. Te dei porque você é meu filho e porque acredito que você pode mudar. Eduardo sentiu as lágrimas virem de novo. Ali, naquela sala de reuniões, na frente de Paulo, ele chorou. Chorou pela vergonha que tinha sentido, pela forma como tinha tratado o pai, pelo tempo que tinha desperdiçado. Eu não mereço esse jato, ele disse entre lágrimas. Não é sobre merecer, Roberto respondeu. É sobre amor. Sua mãe me fez prometer que eu ia fazer vocês voarem. E um pai cumpre as promessas, não importa o quê. Paulo discretamente saiu da sala, dando privacidade para pai e filho. Pai, eu quero mudar, Eduardo disse. De verdade, mas não sei como. Você começa pequeno. Começa deixando de ter vergonha de quem você é. Começa parando de mentir sobre sua origem. Começa contando para seus colegas de trabalho que seu pai é fazendeiro e que você tem orgulho disso. E se eles me julgarem? Deixa. Quem te julgar não merece estar na sua vida. Eduardo limpou as lágrimas. Tem uma reunião importante na semana que vem, com investidores internacionais. Posso te convidar para ir junto? Roberto ficou surpreso. Você quer que eu vá? Quero. Quero que eles conheçam meu pai. Quero que saibam de onde eu vim. E quero que vejam que eu não tenho vergonha disso. Roberto sorriu. Pela primeira vez em anos, sentiu que estava recuperando o filho. Vou com prazer. Eles saíram da concessionária juntos, mas quando chegaram na caminhonete, Eduardo hesitou de novo. Não por vergonha, por outra razão. Pai, posso dirigir? Roberto ficou surpreso. A caminhonete? Sim, faz anos que não dirijo ela. Quero sentir de novo. Roberto entregou as chaves. Eduardo entrou no banco do motorista, ajustou o banco, segurou o volante. Era estranho depois de tanto tempo dirigindo carros importados, mas era bom também. Era como voltar para casa. Eles saíram da concessionária com a caminhonete velha e Eduardo, pela primeira vez em anos, não se importou com quem visse. Não se importou com o que pensassem. Estava dirigindo a caminhonete do pai e tinha orgulho disso. No caminho de volta, Roberto olhou pela janela e sorriu. Sabia que Eduardo ainda tinha um longo caminho pela frente. Sabia que não seria fácil, mas pela primeira vez tinha esperança real de que o filho estava começando a entender. Entender que roupa não define caráter, que dinheiro não define valor e que família é a única coisa que realmente importa no final. Quando pararam em frente ao prédio de Eduardo, o filho não saiu imediatamente do carro. Ficou ali, segurando o volante, olhando para as próprias mãos. Pai, obrigado. Por quê? Por não ter desistido de mim, mesmo quando eu não merecia. Roberto colocou a mão no ombro dele. Um pai nunca desiste do filho, Eduardo. Nunca. Eduardo abraçou o pai ali mesmo, dentro da caminhonete velha, na frente do prédio luxuoso onde morava. Alguns vizinhos passaram e olharam, mas dessa vez Eduardo não se importou, porque tinha aprendido algo importante naquele dia. Tinha aprendido que o verdadeiro valor de uma pessoa não está no que ela tem, mas no que ela é. E que ter um pai como Roberto valia mais que todos os prédios, carros e reuniões importantes do mundo. Quando Eduardo finalmente desceu da caminhonete, se virou uma última vez. Pai, semana que vem, quando você for na minha reunião, pode ir com a roupa que quiser, pode ir de botas sujas de terra se preferir. Roberto sorriu. Pode deixar que eu vou bem arrumado, mas obrigado por dizer isso. Não, pai. Obrigado por me ensinar o que realmente importa,
E enquanto Roberto dirigia de volta para a fazenda, sabia que Teresa estava vendo tudo lá de cima. Estava vendo o filho que tinha se afastado finalmente voltando para casa. Não a casa física, mas a casa do coração. A casa onde a família importa mais que qualquer outra coisa. A promessa estava sendo cumprida, um passo de cada vez. A sala de reuniões no escritório de Eduardo era intimidadora. Mesa de vidro enorme, cadeiras de couro, vista panorâmica da cidade. 5 investidores internacionais esperavam, todos de terno impecável, notebooks abertos, expressões sérias. Era uma reunião para fechar um contrato de 20 milhões de dólares. Eduardo ajustava os papéis nervosamente. Fazia aquilo há anos, mas hoje era diferente. Estava prestes a fazer algo que nunca tinha feito antes, algo que teria sido impensável semanas atrás. A porta se abriu. Roberto entrou. Ele tinha se arrumado como prometeu, calça social, camisa de botão, sapatos limpos. Mas o jeito era o mesmo, simples, direto, sem fingimentos. Ele carregava uma pasta de couro velha, gasta pelos anos. Os investidores olharam para ele com curiosidade. Alguns com ar de julgamento. Quem era aquele homem? Por que estava ali? Bom dia a todos. Eduardo começou, a voz firme apesar do nervosismo. Antes de começarmos a apresentação, gostaria de apresentar alguém muito importante. Ele olhou para o pai. Este é Roberto Mendes, meu pai. Um dos investidores, um americano chamado Richard, acenou educadamente. Prazer, Sr. Mendes. O prazer é meu, Roberto respondeu, sentando numa cadeira ao lado do filho. Eduardo respirou fundo. O coração batia acelerado. Era agora ou nunca. Meu pai é fazendeiro. Trabalha com agricultura há mais de 30 anos. E eu convidei ele para estar aqui hoje porque tudo que sou, tudo que conquistei, foi por causa dele. O silêncio na sala mudou completamente. Alguns investidores trocaram olhares. Uma investidora francesa, Isabelle, inclinou-se interessada. Outro, um asiático chamado Chen, parou de mexer no notebook e prestou atenção total. Eduardo, Richard interveio. Apreciamos sua transparência, mas precisamos focar nos números do projeto. Vamos focar, Eduardo concordou. Mas antes preciso contar uma história. Richard suspirou impaciente, mas não interrompeu. Há 3 semanas, Eduardo começou, meu pai gastou 18 milhões de reais para comprar um jato executivo, para mim e meus irmãos, como presente. Os investidores ficaram atentos. 18 milhões não era pouco dinheiro. Quando ele me contou, Eduardo continuou, minha primeira reação não foi gratidão, foi vergonha. Vergonha de que as pessoas descobrissem. Vergonha de que vocês, meus colegas, meus clientes, soubessem que meu pai é fazendeiro. Roberto ouvia em silêncio, sem demonstrar emoção. Por anos, escondi minhas origens, mudei meu sotaque, evitei falar da minha família, fingi ser algo que não sou. E sabe por quê? Ninguém respondeu. Porque tinha medo de ser julgado, medo de que vocês achassem que eu não era bom o suficiente, que não pertencia a este mundo. Isabelle estava visivelmente emocionada. Mas 3 semanas atrás, meu pai me ensinou algo, Eduardo disse, olhando para Roberto. Me ensinou que o verdadeiro fracasso não é vir de origem humilde. O verdadeiro fracasso é ter vergonha disso. Richard se ajeitou na cadeira desconfortável. Então hoje, antes de apresentar este projeto, eu queria que vocês soubessem exatamente quem eu sou. Sou filho de um fazendeiro. Cresci vendo meu pai acordar às 4 da manhã para trabalhar na terra. Vi minha mãe, que faleceu recentemente, fazer milagres com pouco dinheiro para nos dar tudo. E aprendi com eles que caráter vale mais que sobrenome. A sala estava completamente silenciosa. Se isso faz vocês questionarem se querem fazer negócio comigo, eu entendo. Mas não vou mais fingir ser quem não sou. Roberto colocou a mão no ombro do filho orgulhoso. Richard limpou a garganta. Eduardo, posso fazer uma pergunta? Pode. Por que seu pai gastou 18 milhões num jato para vocês?
Eduardo olhou para o pai pedindo permissão com os olhos. Roberto assentiu. Porque minha mãe pediu. No leito de hospital, antes de partir, ela fez meu pai prometer que nos daria asas para voar. Literalmente. Isabelle limpou uma lágrima discreta. E meu pai trabalhou 30 anos para poder cumprir essa promessa. Eduardo concluiu. Outro investidor, um alemão chamado Klaus, se pronunciou. Senhor Mendes, o senhor deve ser muito bem-sucedido para poder fazer esse tipo de investimento. Roberto finalmente falou. Não sou bem-sucedido por ter dinheiro. Sou bem-sucedido porque criei 3 filhos honestos, trabalhadores, que sabem o valor das coisas. Mas a fazenda, Klaus insistiu, deve ser grande. 12 fazendas, na verdade, em 4 estados diferentes. Exporto soja, milho e algodão para a China, Europa e Estados Unidos. Os investidores ficaram impressionados. Aquele homem simples de pasta velha movimentava milhões por ano. Senhor Mendes, Richard disse com respeito renovado, o senhor já pensou em expandir internacionalmente? Penso constantemente, por isso estou aqui. Queria ver como meu filho trabalha, como ele negocia, se ele herdou algo de mim além do sobrenome. Eduardo sorriu. Pela primeira vez em anos, sentia o orgulho genuíno do pai estar ali. Então vamos à apresentação, Richard disse. Mas com uma condição. Quero ouvir o senhor Mendes também. Um homem que constrói um império agrícola e cria filhos com tanto caráter deve ter sabedoria para compartilhar. Roberto hesitou, mas Eduardo encorajou com o olhar. Posso compartilhar uma coisa que aprendi. Roberto começou. Nos negócios, assim como na agricultura, você colhe o que planta. Se plantar com pressa, sem cuidado, a colheita falha. Se plantar com dedicação, com paciência, os resultados aparecem. Klaus anotou a frase no notebook. E tem outra coisa, Roberto continuou. Terra boa não precisa de propaganda. Ela produz e os resultados falam por si. Pessoas honestas são assim também. Não precisam fingir ser o que não são. O trabalho delas fala por elas. Isabelle sorriu. Senhor Mendes, o senhor deveria dar palestras. Não sou homem de palestra. Sou homem de ação. Eduardo, então, começou a apresentação do projeto. Falou sobre números, projeções, estratégias de mercado, mas algo era diferente. Ele falava com mais confiança, com mais verdade, porque não estava mais tentando impressionar. Estava sendo autêntico. No meio da apresentação, Richard levantou a mão. Eduardo, uma pergunta. Esse projeto envolve comunidades rurais, certo? Sim. A ideia é implementar tecnologia sustentável em pequenas propriedades. E você entende de propriedades rurais? Eduardo olhou para o pai. Eu cresci numa. Então sim, entendo. Isso muda tudo, Richard disse animado. Você não é só um executivo apresentando números. Você conhece essa realidade, viveu ela. Exatamente, Eduardo confirmou. E meu pai me ensinou que tecnologia só funciona quando respeita quem vai usá-la. Não adianta levar soluções caras para quem precisa de praticidade. Roberto sorriu discretamente. O filho tinha aprendido. A apresentação continuou por mais 1 hora. No final, os 5 investidores estavam convencidos. Eduardo, Richard disse, queremos fechar o contrato. 20 milhões de dólares, mas com uma condição adicional. Qual? Queremos o Sr. Mendes como consultor do projeto. Não precisa ser tempo integral. Apenas 1 ou 2 reuniões por mês. Sua experiência prática seria invaluável. Eduardo olhou para o pai, surpreso. Roberto pensou por um momento. Posso fazer isso, mas sem salário. Qualquer dinheiro que eu receberia vai direto para o fundo de bolsas que criei. O fundo de bolsas? Klaus perguntou. Eduardo explicou. Meu pai criou um programa chamado Legado Teresa, em homenagem à minha mãe. Oferece bolsas de estudo para filhos de trabalhadores rurais. Isabelle ficou visivelmente emocionada. Isso é lindo. Então está fechado. Richard estendeu a mão. 20 milhões no projeto. E, Sr. Mendes, seria uma honra tê-lo conosco.
Quando a reunião terminou e os investidores saíram, Eduardo ficou sozinho com o pai na sala. Pai, você foi incrível. Você também, filho. Você falou de coração e isso faz toda a diferença. Sabe o que é engraçado? Eduardo disse. Por anos escondi você. Tinha medo do que as pessoas iam pensar. E hoje, quando finalmente te apresentei, foi o que fechou o negócio. Roberto sorriu. Sabe por quê? Porque autenticidade atrai. Mentira repele. Eduardo abraçou o pai. Ali, naquela sala onde tinha fechado o maior contrato da carreira, percebeu que o verdadeiro sucesso não estava nos 20 milhões. Estava em ter coragem de ser quem realmente era. Pai, posso confessar uma coisa? Claro. Quando você entrou aqui hoje, tive medo. Medo de que eles te julgassem, de que olhassem diferente. E olharam. Olharam, mas com respeito. E sabe por quê? Porque você não tentou ser ninguém além de você mesmo. Roberto colocou a mão no ombro do filho. Eduardo, vai ter gente que te julga a vida inteira, sempre vai ter. Mas enquanto você souber quem é, essas pessoas não importam. Aprendi isso hoje. Aprendeu e sua mãe estaria muito orgulhosa. A menção de Teresa fez Eduardo engolir seco. Acha que ela está vendo? Tenho certeza. E está sorrindo. Eles saíram do escritório juntos. No elevador, uma colega de trabalho de Eduardo entrou. Ela olhou para Roberto com curiosidade. Oi, Eduardo. Quem é seu amigo? Eduardo não hesitou. Meu pai, Roberto Mendes. Pai, essa é Júlia. Trabalha no departamento financeiro. Prazer, Roberto cumprimentou. Prazer é meu. Eduardo nunca tinha falado que o pai dele visitava o escritório. É a primeira vez, Eduardo admitiu. Mas não vai ser a última. Júlia sorriu e saiu no andar dela. Quando as portas fecharam, Eduardo olhou para o pai. Há 3 semanas teria inventado qualquer desculpa para não te apresentar. E hoje? Hoje quero que todo mundo saiba. Quero que todos conheçam Roberto Mendes, o homem que me ensinou o que realmente importa na vida. Quando chegaram no estacionamento, Roberto foi em direção à caminhonete. Mas Eduardo o parou. Pai, você precisa conhecer meu carro. Seu carro? Eduardo o levou até um sedã importado, preto, reluzente. Custou uma fortuna. Comprei para impressionar clientes, para parecer bem-sucedido. E imprime? Imprime sim. Mas sabe o que percebi? Que esse carro não me faz feliz. Sabe o que me fez feliz? O quê? Dirigi sua caminhonete, aquela tarde quando fomos buscar o jato. Foi a primeira vez em anos que me senti em paz. Roberto riu. Quer trocar? Eduardo riu também. Não, pai. Mas queria que soubesse que aprendi. Aprendi que felicidade não está nas coisas que a gente tem. Está nas pessoas que a gente ama. Roberto abraçou o filho mais uma vez e naquele estacionamento embaixo do prédio corporativo, os dois entenderam que algo tinha mudado para sempre. Eduardo tinha voltado para casa, não a casa física, mas a casa do coração, a casa onde família importa mais que dinheiro, onde origens são motivo de orgulho, não de vergonha. E enquanto dirigiam, cada um em seu próprio veículo, Eduardo olhou pelo retrovisor e viu a caminhonete velha do pai. E em vez de vergonha, sentiu algo completamente diferente. Sentiu gratidão. 2 semanas depois da reunião com os investidores, Roberto recebeu uma ligação que mudou tudo. Era Paulo, da concessionária. Senhor Roberto, temos um problema sério com o jato. O coração de Roberto acelerou. Que tipo de problema? Um problema técnico foi identificado durante a inspeção final. Nada que comprometa a segurança, mas vai atrasar a entrega por pelo menos 2 meses. E tem mais. O quê? Para fazer o reparo, vamos precisar devolver parte do pagamento, cerca de 3 milhões. Ou o senhor pode esperar mais tempo sem devolução. Roberto sentou na cadeira da varanda. 3 milhões de volta ou 2 meses de espera. Qualquer uma das opções atrasaria o cumprimento da promessa que fez a Teresa. Vou pensar e te ligo de volta. Desligou o telefone e ficou ali, olhando para a fazenda.
O mesmo lugar onde Teresa tinha passado a vida inteira. O mesmo lugar onde ela tinha pedido para ele fazer os filhos voarem. E agora, tudo estava atrasado. Pela primeira vez desde que ela tinha partido, Roberto sentiu que talvez não fosse capaz de cumprir a promessa. Sentiu o peso de tudo, a solidão, a saudade, a responsabilidade impossível de preencher o vazio que ela tinha deixado. As lágrimas vieram sem aviso. Roberto, que tinha sido forte o tempo todo, que tinha aguentado humilhação, que tinha segurado as pontas, finalmente quebrou. Chorou sozinho naquela varanda, com o sol se pondo sobre a plantação. Teresa, ele sussurrou entre lágrimas, não sei se estou fazendo certo. Não sei se isso é o que você queria. Não sei se consigo fazer isso sozinho. O vento soprou suave, balançando as árvores. E Roberto, pela primeira vez em meses, permitiu-se sentir a dor completa da perda. Foi quando o telefone tocou novamente. Era Camila. Pai, está tudo bem? Senti que precisava ligar. Roberto limpou as lágrimas rapidamente. Está tudo bem, filha. Pai, eu te conheço. Está chorando. Ele não conseguiu mentir. Estou. Vou aí. Não sai daí. Menos de 1 hora depois, Camila chegou. E não veio sozinha. Trouxe Gabriel também. Os dois entraram na varanda e encontraram o pai com os olhos vermelhos, tentando se recompor. Pai, Camila se ajoelhou na frente dele. O que aconteceu? Roberto contou sobre o problema com o jato, sobre o atraso, sobre sentir que estava falhando com a promessa. Gabriel segurou a mão do pai. Pai, o senhor não está falhando. O senhor já fez mais por nós do que a gente merecia. Mas sua mãe pediu que o senhor nos fizesse voar, Camila interrompeu. E o senhor já fez isso. Não precisamos de jato para voar, pai. A gente já está voando porque o senhor nos ensinou que a gente pode ser quem a gente quiser. Roberto olhou para os 2 filhos. Vocês não estão desapontados? Desapontados, Gabriel repetiu. Pai, o senhor gastou 18 milhões para nos dar um presente. Como a gente ia ficar desapontado? Além disso, Camila acrescentou, a gente queria falar com o senhor sobre uma coisa. O quê? Camila e Gabriel se entreolharam, como se tivessem combinado antes. A gente não quer usar o jato só para nós, Camila disse. A gente quer usar para continuar o legado da mãe. Roberto franziu a testa sem entender. Gabriel explicou. Pai, eu fiquei pensando. Tem tantas comunidades isoladas na região das fazendas. Lugares onde as pessoas precisam viajar horas para ter atendimento médico. E eu sou médica, Camila completou. Posso usar o jato para levar atendimento para essas pessoas, fazer consultas itinerantes, salvar vidas. Roberto ficou sem palavras. E eu posso usar para levar tecnologia e treinamento para pequenos produtores rurais. Gabriel continuou. Ensinar técnicas sustentáveis, ajudar famílias como a nossa começou. E o Eduardo, Camila acrescentou, já falou que quer usar para expandir o programa de bolsas da mãe, visitar escolas rurais, dar palestras sobre não ter vergonha das origens. Roberto olhou para os 2 filhos e percebeu algo. Eles não tinham herdado só o sobrenome dele. Tinham herdado o coração de Teresa. O desejo de ajudar, de fazer diferença. Sua mãe estaria tão orgulhosa de vocês, ele disse, a voz embargada. Ela está orgulhosa, Camila corrigiu, e está vendo tudo. Naquele momento, o telefone de Gabriel tocou. Era Eduardo. Alô? Estão na casa do pai? Vou para aí agora. Preciso falar com vocês. Meia hora depois, Eduardo chegou. Ainda de terno, vindo direto do trabalho, mas a expressão era diferente. Era mais leve, mais verdadeira. Pai, eu soube do problema com o jato, ele disse ao entrar. Como soube? Paulo me ligou. Eu tinha pedido para ser informado de qualquer atualização. Eduardo respirou fundo. E eu quero fazer uma coisa. O quê? Quero pagar os 3 milhões do reparo, para que o senhor não precise devolver o dinheiro e a entrega não atrase. Roberto ficou chocado. Eduardo, isso é muito dinheiro. Eu sei. É praticamente todas as minhas economias.
Eduardo se aproximou do pai. Mas vale cada centavo, porque não é sobre o jato, pai. É sobre honrar a promessa que o senhor fez para a mãe. E eu quero fazer parte disso. Camila começou a chorar. Gabriel colocou a mão no ombro do irmão. Além disso, Eduardo continuou, eu falei com os investidores. Eles adoraram a ideia de usar o jato para projetos sociais. Querem patrocinar combustível e manutenção. Transformar isso num programa piloto de impacto social. Roberto não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Seus 3 filhos, cada um contribuindo à sua maneira, transformando um presente em legado. Tem mais, Eduardo disse, tirando uma pasta da mochila. Conversei com algumas escolas rurais. Elas querem participar do programa de bolsas. Já temos 15 jovens selecionados para a primeira turma. Camila mostrou o celular. E eu já fiz contato com postos de saúde em regiões isoladas. Consegui montar uma rota de atendimento médico móvel usando o jato. Gabriel também tinha novidades. Pai, lembra daquele sistema de irrigação sustentável que testamos na fazenda? Consegui parcerias para levar isso para 100 pequenos produtores. Usando o jato, posso visitar todos em menos de um mês. Roberto olhou para os 3 filhos e finalmente entendeu. A promessa que Teresa tinha pedido não era só sobre comprar um jato, era sobre criar um legado. Era sobre ensinar os filhos a voarem, não só literalmente, mas moralmente. Ensinar que sucesso não se mede pelo que você tem, mas pelo que você faz pelos outros. Sua mãe, ele disse, a voz falhando de emoção, não queria só que vocês voassem. Queria que vocês levantassem voo e carregassem outros junto. Exatamente, Camila confirmou. Por isso batizamos o projeto. Batizaram? Eduardo abriu a pasta e mostrou um logo. Projeto Asas Teresa, um jato, 3 missões, centenas de vidas transformadas. Roberto desabou a chorar de novo, mas dessa vez não era de tristeza. Era de gratidão, de orgulho, de perceber que a esposa que ele tanto amava tinha deixado um legado muito maior que qualquer um deles imaginava. Posso fazer uma coisa? Ele perguntou entre lágrimas. Claro, pai. Quero levar vocês para ver o jato. Mesmo com o problema, quero que vocês vejam o que compramos, o que vamos usar para honrar sua mãe. No dia seguinte, os 4 foram juntos à concessionária. Paulo os recebeu com expressão preocupada, mas quando viu a família unida, sorriu. Senhor Roberto, trouxe seus filhos. Trouxe, eles queriam conhecer o legado Teresa pessoalmente. Paulo os conduziu ao hangar. Quando as portas se abriram, os 3 irmãos ficaram sem palavras. Ali estava o jato, reluzente, imponente, com o nome da mãe pintado em dourado na lateral. Camila cobriu a boca, emocionada. Gabriel passou a mão na fuselagem com reverência. Eduardo simplesmente ficou parado, processando a dimensão daquele momento. Podemos entrar? Camila perguntou. Claro, Paulo respondeu. Os 4 subiram a escada. O interior era ainda mais impressionante do que Eduardo tinha visto antes. Mas agora, com os irmãos ali, o espaço ganhou outro significado. Pai! Gabriel disse, sentando num dos assentos. Dá para imaginar quantas vidas vamos mudar usando isso? Dá, Roberto respondeu. E é exatamente o que sua mãe queria. Camila se sentou também, olhando pela janela. Lembra quando a gente era criança e a mãe contava histórias de lugares distantes que ela nunca tinha visitado? Lembro, Eduardo disse. Agora a gente pode ir nesses lugares e levar esperança junto. Eduardo se sentou ao lado do pai. Pai, posso confessar uma coisa? Pode. Quando o senhor me deu esse presente, eu achei que era exagero. Achei que era só ostentação. Mas agora eu entendo. Entende o quê? Que o senhor não comprou um jato. O senhor comprou uma ferramenta para continuar o trabalho da mãe, para fazer diferença, para mostrar que dinheiro só tem valor quando transforma vidas. Roberto abraçou o filho. Você aprendeu, Eduardo. Finalmente aprendeu. Os 4 ficaram ali, dentro do jato, planejando o futuro, planejando rotas, planejando como iam usar aquele presente para honrar Teresa.